Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Dando continuidade à nossa aula, hoje apenas exercícios, aplicações do princípio multiplicativo, beleza? Os números de telefone de uma cidade são constituídos de 6 dígitos. Sabendo que o primeiro dígito nunca pode ser 0, se os números do telefone passarem a ter 7 dígitos, qual o aumento possível na quantidade de telefones? Então aí, pessoal, exercício muito simples, muito fácil. Só abrir um programinha aqui para eu poder resolver com vocês. Então vamos lá. No começo são 6 dígitos, né? Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu não posso começar com 0. Então aqui eu tenho 9 possibilidades. De 1 até 9. Como ele não está falando nada, que são distintos ou não, aqui eu tenho 10 possibilidades, 10 possibilidades, 10, 10 e 10. Ou seja, nós vamos ter um total de número de 9 vezes 10 à quinta. Tá? Quando esses números de telefone passarem a ter 7 dígitos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Também não pode começar com 0, vai começar com 9. Depois eu tenho 10, 10, 10, 10, 10 e 10 possibilidades. Isso aqui, portanto, vai ficar 9 vezes 10 à sexta. O que o exercício está pedindo é qual o aumento. Então, o que eu tenho que fazer nesse caso? Qual o aumento? Então, eu vou fazer o maior menos o menor, né? Então, eu vou fazer aqui no caso 9 vezes 10 à sexta menos 9 vezes 10 à quinta. Para eu poder aí no caso fazer a diferença entre esses números, essas bases, esses expoentes têm que ser iguais. Então vou escrever isso como 90 vezes 10 à quinta menos 9 vezes 10 à quinta. Agora eu posso colocar o 10 à quinta em evidência. Vai ficar, portanto, 90 menos 9 vezes 10 à quinta. Isso aqui vai resultar 81 vezes 10 à quinta. Essa, portanto, é a nossa resposta. 81 vezes 10 à quinta. Se fosse 10 à sexta, seria 81 milhões. Nesse caso, portanto, são 810 mil. São 5 zeros. Não, dá 8 milhões e 100 mil, né? 8 milhões e 100 mil. Então fica aqui 81 e mais 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Então nós vamos colocar ponto aqui, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 8 milhões e 100 mil telefones. Então você pode aumentar em 8 milhões e 100 mil o número de telefones. O exercício 2. As placas dos automóveis são formadas por 3 letras seguidas de 4 algarismos. Qual o número de placas que podem ser formadas com as letras A, B e C e os algarismos pares sem repetir nenhuma letra e nenhum algarismo? Então, o que nós vamos ter aqui? 1, 2, 3 letras. 1, 2, 3, 4 algarismos. Esses algarismos obrigatoriamente tem que ser par, né? Seguida de 4 algarismos. Algarismos pares. Então, aqui em relação às letras, como não pode haver repetição, 3 vezes 2 vezes 1. Quantos algarismos nós temos que são pares? 0, 2, 4, 6, 8, 5. Então aqui vem 5, 4, 3 e 2.
não pode haver repetição, tá ok? Isso aqui vai resultar 720 placas, tá bom? 720 placas. O exercício 3. Um cofre possui um disco com 26 letras. A combinação do cofre é formada por 3 letras distintas, numa certa ordem. Se o dono esquecesse essa combinação, qual o número máximo de tentativas que ele precisava fazer para abrir o cofre? Um cofre possui um disco de 26. A combinação é formada por 3 letras distintas, numa certa ordem. Então aí no caso, a primeira letra, ele tem quantas possibilidades para testar? 26. A segunda tem que ser diferente da primeira, são distintas, 25 e depois 24. Isso aqui, portanto, vai resultar 15.600 tentativas. Exercício 4. Dados os conjuntos A e B, onde nós temos que 1 é menor ou igual a P, que é menor ou igual a M, calcule o número de funções injetoras definidas de A em B. Pessoal, em uma função injetora, além de todos os elementos de A serem relacionados a um e somente um elemento de B, um elemento de B não pode ser relacionado a mais de um elemento de A. Tá? Então aí no caso, isso aqui nada mais é do que um arranjo. Um arranjo de quem, pessoal? Vai ser um arranjo de M, P a P. Ou seja, isso aqui é M fatorial sobre fatorial de M menos P. Tá bom? M menos P. Esse, portanto, é o exercício 4. Lembrem lá de função, função injetora, função sobrejetora e função bijetora, tá bom? Definição de função injetora, que cada elemento pertencente ao conjunto A tem que estar relacionado com um e somente um elemento do conjunto B, tá? O exercício 5. Um país que usa um alfabeto com 26 letras tem placas formadas com 2 letras seguidas de 3 algarismos. Para evitar confusões, não são permitidas placas com as letras O e o algarismo 0 ao mesmo tempo. Quantas são as placas permitidas nesse país? Então aí no caso, pessoal, nesse item A, se eu usei o 0, eu não posso usar o O, e vice-versa, né? Se eu uso o O, eu não posso usar o 0. Com apenas uma letra O, existem aí no caso, quantas possibilidades? Então aqui nós vamos ver, tá? Então aqui, ó, um país que usa alfabeto com 26 letras. Tem placas formadas com 2 letras, 2 letras, seguida de 3 algarismos. 1, 2, 3. Seguida de 3 algarismos. Tá ok? Tá? O que nós vamos fazer? Com apenas uma letra O, tá? Eu vou fixar quem? A letra O. Ele não está falando onde que está. Então eu vou colocar quem aqui no caso? A letra O. Eu tenho uma possibilidade. E aqui depois vão me sobrar quantas possibilidades? 25. Só que ele não falou que a letra O tem que estar do lado esquerdo ou do lado direito. Então ela pode começar do lado esquerdo ou ela pode estar do lado direito. Então esse número é multiplicado por 2. Tá bom? Se eu coloquei a letra O aqui, pessoal, obrigatoriamente não pode aparecer o 0.
E não está falando que são algarismos distintos. Então aqui vai ser 9, 9 e 9. Então isso vai ficar 2 vezes 25, vezes 9, vezes 9, vezes 9. Tá ok? Então essas são as placas permitidas. Tá? Já com duas letras O, existem aí no caso 9 ao cubo placas permitidas. E com nenhuma letra O existentes, o que nós vamos ter? Então isso aqui ficou 2 vezes 25, vezes quem? 9 ao cubo, tá ok? Já com as duas letras O, eu vou considerar agora as duas letras O, porque não está falando que é com ou sem repetição. E aqui então vem os algarismos, tá bom? Nesse caso então eu só tenho 9 possibilidades. Isso aqui, portanto, vai ser 9 ao cubo. Perfeito? Eu tenho que esgotar todas as minhas possibilidades. Considerei um O e eu considerei os dois Os. E nas duas situações eu não tenho nenhum zero. Tá? Agora nós precisamos considerar quando eu uso zero. Então, se eu tenho 26 letras, eu não vou usar o O. Aqui eu posso usar 25 maneiras e 25 maneiras. E aqui eu posso usar o zero. Tenho quantas possibilidades aqui? 10, 10 e 10. Isso aqui, portanto, ficou 25 ao quadrado vezes 10 ao cubo. Tá ok? Precisamos somar todos esses valores. Precisamos somar todos esses valores. Quando eu somo todos esses valores, vocês vão fazer a continha aí, pessoal. O resultado que nós vamos obter, 662.179 placas permitidas, tá bom? Esse é o total com essas condições. Na sequência, nós temos o item B. Quantas dessas placas não tem caracteres repetidos? Não tem caracteres repetidos, tá? Então, com apenas uma letra O, com apenas uma letra O, o que eu vou ter aqui no caso? Com apenas uma letra O, nós vamos ter 2 vezes 25, repete lá o primeiro processo, em relação a aos algarismos não pode repetir. Então eu considerei aqui que eu estou com uma letra O, então não pode aparecer o zero. 9 vezes 8 vezes 7. Tá? Isso aqui resultou, portanto, 25.200. Então eu considerei apenas uma letra O. Multipliquei por 2, porque ela pode ser a primeira ou ser a segunda. Tá ok? E com nenhuma letra O. Com nenhuma letra O, então isso vai ficar 25 vezes 24 em relação às letras. Agora pode aparecer o zero, 10 vezes 9 vezes 8. Isso aqui resultou 432.000. Tá? Precisamos somar esses dois valores. Quando nós somamos esses dois valores, 457.200 placas distintas. Tá ok? Só isso é uma matéria que é muito cobrada em vestibular. Faça o máximo de exercícios possíveis, porque isso é uma matéria traiçoeira. Quando você acha que você sabe, vem a rasteira. Tá ok? Fica aqui o meu abraço, fiquem com Deus.
bons estudos e hoje à tarde nós temos plantão.